Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos começando mais um Repensar e hoje nós recebemos como convidado Antônio Demarchi, que nos traz mais um envolvente romance, uma história rica de detalhes, de lições importantes. E esse livro nos faz lembrar um ensinamento muito importante para o nosso dia a dia, que diz o seguinte: inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros alheios. E esse livro mostra bem esse ensinamento, para que nós aprendamos a vivenciar, né, e a aproveitar o erro do outro para não nos comprometermos, não comprometer o nosso futuro. Esse livro tem como título Uma Noite Sem Fim. É um livro ditado pelo espírito José Florencio e nós temos a alegria de conversar agora com Antônio Demarchi. Seja muito bem-vindo, Demarchi. É uma alegria, uma satisfação, Maria Zilda, estar aqui com vocês mais uma vez no Repensar. Já estivemos aqui anteriormente. Pois é. Muito obrigado pela oportunidade. Sinto-me feliz e honrado com o convite. Pois e sempre que puder estaremos aqui com muita alegria. Pois é, você é do tempo lá do início do Repensar, né? Colaborou muito conosco e agora... Que bom, que bom. Eu só vou aproveitar você falou alguma coisa interessante, eu lembrei de um pensamento de Emmanuel. Sim. Emmanuel, ele fala um pouquinho diferente disso que você comentou. Emmanuel diz o seguinte: o homem inteligente aprende com o erro. O menos inteligente, porque Emmanuel é de uma educação, de uma fineza, o menos inteligente continua errando. Então, é aquele pensamento que nós temos dos espíritos que dizem... quem não evolui por amor, que a evolução é uma necessidade, né? Quem não evolui pelo amor, vai pela dor. Pois é. E o livro mostra bem isso, né? Mostra. Porque é uma história envolvente, é um romance, uma história envolvente, mas mostra no meio da história, assim, entremeando a história, tem os conceitos, né? Que a gente nem percebe que está aprendendo, mas está aprendendo, né? Esse que é o objetivo do romance. Havia uma época em que eu mesmo questionava os romances, porque o romance às vezes vem assim uma história açucarada, mas o objetivo do romance é sempre trazer no meio daquela história conceitos para que a pessoa possa vivenciar isso daí, aprender de uma forma assim mais suave. A pessoa se emociona, ela se interessa pela história e atrás de tudo isso daí vão os conceitos importantes de evangelho, do espiritismo, de saber como é que funciona a lei de ação e reação. Então, quando nós começamos a psicografar esse livro, na verdade, o pensamento foi o seguinte: é aquela pergunta que Kardec faz para os espíritos. Até que ponto os espíritos influenciam a nossa vida? E os espíritos responderam a ele, os bons espíritos encarregados da tarefa da codificação disseram: muito mais do que imaginais. Isso. É porque nós estamos rodeados de espíritos. Agora, todos nós damos um canal para que esses espíritos influenciem a nossa vida. Nós estamos rodeados de espíritos, mas se tivermos acompanhados de bons pensamentos, nós estaremos abrindo a nossa janela mental para espíritos que estejam na sintonia do nosso pensamento. Então o livro mostra bem isso daí. O espírito, ele está desencarnado e ele não tem conhecimento desses conceitos espíritas, mas ele observa que em algumas pessoas ele tem facilidade de atuar no pensamento e influenciar nas atitudes, e outros não. Então são conceitos que acabam vindo assim bem de uma forma natural para a pessoa entender que realmente nós podemos estar sozinhos, mas bem acompanhado de bons pensamentos. Pois é. Eu acho que para quem não conhece a doutrina espírita, fica mais suave de entender, né? Não amedronta tanto, porque quando se fala de obsessão, as pessoas já têm um certo receio, né? Porque eu não vou ler isso porque fala de obsessão. E aqui o livro mostra claramente, né, como um processo obsessivo pode começar sem chocar as pessoas. E, ao mesmo tempo, ele faz você se proteger dessa influência. Né? Exatamente. Eu vejo, às vezes, no meio espírita, muitos companheiros, não pessoas que se aprofundaram muito, mas a pessoa que tem um conceito errado. Ela vive um momento obsessivo, ela vive um momento difícil na vida,
e costuma se colocar muito a culpa em cima dos obsessores. Isso. A pessoa vai pela rua, escorregou numa casca de banana, foi o obsessor que empurrou. O espírito, isso. Gente, o obsessor não faz nada se nós não dermos campo de atuação. Isso. E o campo de atuação vem pelo nosso desejo, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, é que nós permitimos que esses nossos irmãos atuem em nossa vida de forma negativa se estivermos em campo mental negativo. Pois é, nós damos muito mais valor ao obsessor do que ao anjo da guarda, não é? É. A influência do anjo da guarda é tão ou mais poderosa do que a do obsessor, porque é uma influência boa, né? Só que ele respeita a nossa liberdade, né? E o obsessor não. E o obsessor não, você deixa a porta aberta, ele entra com tudo. Ele não pede licença. Não pede licença, né? E o anjo da guarda não, né? Se você cair, ele vai até te inspirar a você se levantar. A você encontrar forças para se levantar, né? Falando simbolicamente. Já o obsessor não, ele vai querer que você continue caído e que sofra bastante. Ele vai jogar mais casca de banana é? no meio do caminho e vai se divertir com as suas quedas. Mas nós nos ligamos muito mais ao obsessor, chamamos inclusive, né? Porque quando nós achamos que tudo que acontece à nossa volta é por conta de um espírito obsessor ou um espírito zombeteiro, nós estamos dando guarida a ele, nós estamos chamando esse espírito, né? Exatamente. O nosso pensamento é uma coisa extraordinária, nosso pensamento é energia. Todas ela tem um diapasão específico de acordo com o pensamento, com o teor do pensamento. A pessoa, quando ela tem ideias felizes, que pensa no bem, que ela está assim num momento de paz, de harmonia, alegria, ela emite um pensamento assim, que pensamento é energia. A própria ciência já identificou que pensamentos são ondas eletromagnéticas que se irradiam através da nossa mente. Então a pessoa, quando ela tem ideias felizes, que ela está bem, ela tem um pensamento elevado. E a gente entra em sintonia com espíritos encarnados e desencarnados, que estão na mesma faixa de sintonia. Sim. Então é quando a pessoa se sente fortalecida, ela se sente bem. Por quê? Ela está numa faixa de sintonia vibratória feliz. E ela está em sintonia online, com espíritos felizes. Agora, quando ela está mal, que ela está com ódio, com ressentimento, mágoas, melindres, sentimento de inveja, todas aquelas coisas ruins, olha onde que ela está ligada, hein? Pois é. E depois é infeliz e não sabe por quê é infeliz. Pois é isso mesmo. Nós vamos continuar falando disso já, viu, Demarque? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre Uma Noite Sem Fim. Até já.